Na reta final do segundo turno, candidatos têm grandes desafios para reverter os resultados nos estados e no Distrito Federal. Postulantes chegam à última semana de campanha com dificuldades para virar o jogo. Pesquisas de intenção de voto com grandes diferenças entre candidatos indicam a necessidade de mudanças nas estratégias. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, que aparece cerca de 20 pontos percentuais atrás de Wilson Witzel, do PSC, já ampliou o tom de ataques. A gente vai conhecendo aos poucos quem é esse personagem obscuro que eu estou enfrentando nessa eleição. Está na hora do Rio acordar e ver quem é que tem ligação com o criminoso da Lava Jato, ligações íntimas. A grande verdade é que o candidato Witzel é um mentiroso. Eduardo Paes aumentou o tom das críticas, tentando associar o adversário a esquemas de corrupção. Liderando nas pesquisas, Wilson Witzel, do PSC, tem se defendido das acusações e contra-atacado o ex-prefeito. Ele sim foi declarado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro como ficha suja por abuso de poder político e econômico no caso do plano diretor que foi usado como plano de governo do então candidato a prefeito Pedro Paulo. Wilson Witzel tem associado o nome de Eduardo Paes ao do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso após condenação em diversos processos. No Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, lidera com folga e prioriza propostas para o estado. Desde o ensino básico, desde a creche até o ensino profissionalizante. Eu quero todas as nossas crianças com as mesmas oportunidades que eu sempre tive. Ibanez Rocha tem concentrado as energias na reta final da eleição em lidar com as alianças partidárias. Já o candidato Rodrigo Hollenberg, do PSB, que tenta a reeleição, aposta nos ataques para reduzir a diferença. O que vai acontecer se o candidato adversário vier a ganhar a eleição é um caos nessa cidade. Porque ele não tem condições de cumprir. Não existe matematicamente, é impossível cumprir. Não tem de onde tirar 4 bilhões anuais no orçamento para pagar servidores públicos. É impossível. A diferença enfrentada por Rodrigo Hollenberg para alcançar Ibanez Rocha é de cerca de 50 pontos percentuais, 75 a 25. Apesar da grande diferença entre os candidatos em Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, usa as redes sociais para apresentar propostas. Apesar desse tom mais propositivo, Antônio Anastasia também vem atacando as ideias do adversário. Na liderança, Romeu Zema, do Novo, tem se defendido de fake news e promovido o ideal do partido. Nós combatemos qualquer tipo de acordo em que seja feito uso de cabide de emprego, de conchavos, de balcão de negócios. Esse até foi o motivo do Novo ser criado, para combater isso. Fique muito esperto com as fake news. Depois que nós fomos muito bem sucedidos no primeiro turno, elas começaram a circular aí sem parar. Romeu Zema, porém, não tem fugido da discussão direta com o adversário nos debates do governo do estado. Em São Paulo, a disputa está mais apertada e Márcio França, do PSB, segue com ataques diretos a João Dória, do PSDB. Pessoa que escolheu o Collor, uma pessoa que traiu o Alckmin, uma pessoa que mentiu para a população de São Paulo. A população paulistana hoje está votando 70% contra ele. É alguma coisa que está errada. Não tem mais um amigo com ele. Márcio França, do PSB, tem insistido na teoria de que o adversário não sabe administrar a máquina pública. Já João Dória, do PSDB, tem aumentado o tom e tenta reforçar a associação do atual governador de São Paulo com a esquerda. Essa turma da esquerda sempre se aglutina com a esquerda. E melhor que saiam mesmo e que apoiem o Márcio França. Quem é da esquerda, apoia Márcio França. João Dória, do PSDB, admite que o tom mais ríspido da campanha em São Paulo deve se manter até o dia da eleição. Outros 10 estados também têm disputas em segundo turno. No Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, do MDB, tenta a reeleição contra Eduardo Leite, do PSDB. Helder Barbalho, do MDB, e Márcio Miranda, do DEM, disputam a corrida pelo governo do Pará. No Amazonas, Amazonino Mendes, do PDT, tenta a reeleição contra Wilson Lima, do PSC. No estado do Amapá, João Alberto Capiberibe, do PSB, enfrenta Valdez Góes, do PDT. No Mato Grosso do Sul, Juiz Odilon, do PDT, enfrenta Reinaldo Azambuja, do PSDB.
A disputa no Rio Grande do Norte é entre Carlos Eduardo, do PDT, e Fátima Bezerra, do PT, única mulher a chegar ao segundo turno. Em Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do PSL, encara Expedito Júnior, do PSDB. Já em Roraima, a disputa pelo governo do estado é entre Anchieta, do PSDB, e Antônio Denário, do PSL. Em Sergipe, o segundo turno será definido entre Belivaldo Chagas, do PSD, e Valadares Filho, do PSB. E em Santa Catarina, o comandante Moisés, do PSL, encara Gelson Merizio, do PSD. Os eleitores vão às urnas para escolher os novos governadores dos estados e do Distrito Federal no próximo domingo, dia 28 de outubro. Professor Vila, é a reta final da campanha e só um recado para os nossos ouvintes e internautas. Daqui a pouco teremos a divulgação aqui no Jornal da Manhã de mais uma pesquisa do Instituto Paraná, agora falando sobre a corrida eleitoral em São Paulo, claro, destacando o embate entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, mas a disputa entre João Dória e Márcio França. Tem uma surpresa, viu, professor? Sim. O cenário mais ou menos desenhado, o nível do segundo turno na maior parte dos estados tem sido muito baixo, né? Uma agressividade. Ser agressivo não tem nenhum problema. O problema é ser agressivo politicamente falando, com conteúdo político e não com base na agressão pessoal. Aqui em São Paulo até já virou brincadeira. Parece aquelas brigas da quinta série A com a quinta série B, né? Num jogo disputando do colégio quem é que vai ganhar o futsal do ensino fundamental 2, tal. Quer dizer, o nível tá realmente rasteiro, tal. E agressões, xingamentos, de tudo que é lado, WhatsApps para cima e para baixo. Um é aliado do PT, o outro diz que o outro é aliado do Collor, e assim vai por diante. Por quê? Porque em São Paulo é a eleição mais disputada desde 2002. Né? Nós sempre insistimos isso, desde 2002 a eleição mais disputada em São Paulo é essa. Em 2002 foi entre Geraldo Alckmin, PSDB, José Genuíno, do PT. De lá para cá, essa é o momento mais duro, tal. 2006, 2010, 2014 foi resolvido tudo no primeiro turno, tal. E nós dissemos há meses que em São Paulo não seria resolvida a eleição no primeiro turno, mas sim no segundo turno, como acabou ocorrendo, tal. A disputa aqui é muito próxima entre um candidato e outro, diferente do que está ocorrendo lá no Rio de Janeiro, em que há uma forte vantagem para o juiz Witzel, e assim como para para Romeu Zema em Minas Gerais. Uma disputa interessante para a gente acompanhar do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, o Sartori contra o Leite, o Rio Grande do Sul nunca reelegeu nenhum governador desde 1982. 1982. E depois, quando foi permitida a reeleição, portanto já nos anos 90, né? Antes não era permitido, não foi reeleito nenhum governador. Isso é um caso único, né? E mostra como o Rio Grande do Sul é um estado diferente. É um estado em que a política é muito intensa, desde a época do Império, do segundo reinado, Dom Pedro II, entre liberais e conservadores, depois com a República, com os castilhistas, né? Júlio de Castilhos, célebre Júlio de Castilhos, que constrói uma república muito particular no Rio Grande do Sul, durante toda a República Velha, uma república positivista mesmo. Se é possível falar em positivismo no Brasil, o Rio Grande do Sul é o caso exemplar. Basta ler a Constituição Gaúcha de 14 de julho de 1891 e você vê claramente a estrutura, a leitura positivista de Augusto Conte colocada em prática no estado do Rio Grande do Sul. Então a disputa com os federalistas. Depois, mais à frente, a disputa que vai ter PTB contra PSD, isso já depois de 45. Depois Arena e MDB, já a partir de 65. E depois, em certo período, o PT tinha, hoje não tem mais, uma seção muito forte no Rio Grande do Sul, a disputa, especialmente em certa época, contra o PSDB, em certo momento contra o MDB. Quer dizer, essa polarização mantém-se lá no Rio Grande do Sul e, pelo cenário desenhado, não vai ter, o Sartori não será reeleito, ele é do MDB, e Eduardo Leite, um jovem político, ex-prefeito de Pelotas, deve vencer a eleição no Rio Grande do Sul.